E ó, vamos falar agora de um assunto sério? Queria chamar muita atenção do nosso público, chegaram tantas participações já, é interessante, né? Como muitas pessoas sofrem com diversos tipos de fobia. Tudo bom, Fabiana? Seja bem-vinda, meu amor. Prazer tê-la aqui de volta. Obrigada, Tati, pelo convite. Você sabe que quando a gente resolveu falar sobre esse assunto, eu me lembro que um tempo atrás o Mulher.com também abordou alguns tipos de fobia, a repercussão foi muito grande. E aí foi divulgado o tema da entrevista de hoje, muitas pessoas em casa já mandaram aí seus depoimentos que sofrem. É muito comum, né, Fabiana? É, Tati, a fobia, hoje em dia, se a gente pegar pesquisas, hoje em dia 20% da população sofre com alguma fobia. Mas as pessoas, às vezes, têm a dificuldade de saber quando é fobia e quando é medo, né? Então, tem uma diferença. O medo é algo normal, algo natural que a gente tem e até mesmo para autopreservação. Até proteção também, exatamente, né, essa sobrevivência e autopreservação. Então, é natural hoje em dia a gente ter... Hoje eu tenho medo, amanhã eu já não tenho mais, é muito comum. Já a fobia, não. Então, o que é fobia? É aquele medo irracional que te paralisa totalmente, que te faz você ter alguns sintomas psicológicos e físicos, né? Então, falta de controle emocional, o sintoma físico, taquicardia, suor nas mãos, uma dor de barriga. Então, a fobia paralisa, vem aquela questão do pânico por aquela situação. Então, muitas vezes as pessoas confundem o que é o medo e o que é fobia. E quando se torna? Né? Eu acho que é a grande diferença para a pessoa entender. Quando você perceber que não está tendo mais o controle dessa situação, que você não consegue ir adiante, né? Já prejudicou a rotina da sua vida. Isso é uma fobia. Quando começar a te limitar e você exatamente. Deixar de fazer coisas, já não é medo, já é uma fobia. É uma fobia. Paralisou a sua rotina. Como que você pode identificar? Tem alguma... muitas pessoas me perguntam, tem a prevenção da fobia? Tem cura? Como que isso é tratado? A fobia, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Como que é o tratamento? É através do psicólogo e do psiquiatra. O psiquiatra ele vai entrar com a medicação certa, na dose certa, e o psicólogo vai fazer a psicoterapia, onde na psicoterapia vai investigar se houve algum trauma na infância, histórico familiar, porque muitas fobias, elas vão aparecer, Tati, na vida adulta. Coisas que você teve na infância. Que interessante. Entendeu? Mas só vai refletir mais tarde. Na vida adulta, exatamente. Porque tem aquele significado daquela ocorrência que teve com você. Às vezes, muitas pessoas falam, eu tenho medo de andar de elevador. Então, aconteceu alguma coisa? Aí depois a pessoa, na terapia, começa a se lembrar. Teve um caso quando eu era pequena, eu fiquei presa no elevador ou aconteceu alguma coisa. Então, sempre acontece ou tem algum acontecimento, na maioria das vezes, Tati. Na infância, algum trauma que a pessoa sofreu. Exato. E aí mais tarde na vida adulta ela acaba desenvolvendo essa fobia, mas às vezes, por causa do passar do tempo, ela esquece que o motivo está lá atrás. E até mesmo se a gente for avaliar, Tati, a maturidade e a consciência que a gente tem na vida adulta é totalmente diferente na infância, quando nós somos crianças. A gente não tem essa noção do perigo, a gente não tem tantos medos quando nós somos mais novos. Então, é na vida adulta que vem os medos e o real significado de tudo que pode, do que não pode. E tem um psiquiatra que ele fala que muitas das fobias está atrelado à questão de hoje em dia a gente não saber lidar com as nossas frustrações, da questão do não. E hoje, cada vez mais, é muito comum, né? A questão da educação, dos pais, dos filhos não conseguir receber o não. E de como lidar com isso. E aí desenvolve alguma fobia, que aí a gente tem vários tipos de fobia, né? Nós temos inclusive aqui, vamos? Vamos? Vou convidar você, Fabiana Carmona, hoje, psicóloga aqui, grande parceira e consultora, só cuidado com o degrau, tá, Fabi? A gente tem aqui alguns exemplos, né, de fobias, pode vir? Queria falar um pouquinho, né, comentar um pouquinho sobre elas, até pela sua experiência de consultório. A gente poderia hoje destacar, de repente, aí a fobia mais comum? A mais comum é a social, Tati. Fobia social. Social, que é aquela fobia que as pessoas têm dificuldade de se apresentar em público, de estar com muitas pessoas num lugar,
são as mais comuns. É a fobia social, que as pessoas hoje em dia mais têm medo. Porque a exposição hoje em dia é muito maior, né, Tati? Sim, com certeza. Do que antigamente. E aí ultrapassa a questão da timidez, né? Vai muito além disso. Exatamente. Porque assim, você pode ter uma mãe tímida e ser um pouco tímida? Pode, mas também você pode ter uma mãe tímida e não desenvolver a timidez. Então não é uma regra. Mas como que você percebe, que eu acho que esse é o grande desafio. A chave mesmo. Exato. Ali, né? Se eu não me engano, como, né, a produção me passou e aí eu quis ter essa atenção, eu li que teve uma das participantes que colocou no Instagram que ela falou que ela percebeu que depois que o filho nasceu, eu não me recordo o nome dela, ela na água começou a ter medo. Isso é uma prevenção, porque ela ainda está com medo, não é uma fobia. Você que anotou lá no Instagram, então isso é um medo que ela está tendo. Isso já é um gatilho para a nossa prevenção. Como que é a prevenção? Procurar ajuda, seja uma psicoterapia individual, em grupo ajuda muito você ouvir e compartilhar as experiências que outras pessoas têm os mesmos medos. Porque o que acontece? E encarar mesmo como um problema, uma doença, e não uma frescura, né, Fabiana? Exatamente. E o encarar, Tati, é muito além do encarar. É você aceitar, assumir. Reconhecer que tem ali uma fobia. Poxa, eu tenho essa fobia e quero ajuda. E a ajuda qual é? A fobia é enfrentar esse medo. Você só vai conseguir ter esse controle de novo da situação enfrentando. Eu tenho medo de bicho. Aos poucos, no seu limite, vamos enfrentar esse medo de bicho. Aqui a gente separou alguns tipos de fobias, as mais comuns. A gente tem a questão da fobia social, mas eu queria comentar um pouquinho rapidamente, claro, Fabiana, sobre cada uma delas. A gente tem aqui a nossa primeira opção, né? A zoofobia. É muito Aranhas comum. E bichos em geral? Isso. A gente pode colocar insetos, bichos, vamos colocar assim. Porque eles sempre colocam os três, vamos colocar 3 pilares, 3 tipos de fobia, que é objetos, animais e social. Vamos falar de uma forma magra. A zoofobia é bem com os animais. Então, teve uma também que no Instagram colocou que tem medo de galinha e que ela tem pavor. Então, é resgatar. Com certeza aconteceu algo. Algum episódio na infância aconteceu com galinha? Aconteceu, que ela fala que ela enfrenta, eu lembro que eu li, ela fala assim, eu enfrento até rato, cobra, mas a galinha não. Tenho pavor. Exatamente, é o que você falou. É um trauma lá atrás que... O pavor é diferente do medo. O medo é autopreservação. Você até às vezes, vai. Agora, o pavor... Te limita. Te limita, você paralisa. É essa a diferença, que tem que ficar bem claro. Aqui é a fobia social, que nós já pontuamos um pouquinho também. Aqui nós temos aí uma outra fobia. É a claustrofobia. Claustrofobia. Essa também é bem comum, né, Fabiana? Que a gente vê o pessoal com muito medo de elevador, lugares fechados, vamos colocar transporte público fechado, com muita gente. Então, também, algo aconteceu que gerou esse trauma. Na maioria dos casos, assim, pegando o que a gente vê no consultório... O gatilho, geralmente, é esse trauma... a gente entendeu o que aconteceu e como que faz, né? Dá um novo significado para isso, para que você consiga viver com essa fobia, mas sem se limitar da sua vida de rotina, do seu cotidiano. Porque quando a pessoa se limita, ela fica só dentro de casa, tem algumas tendências, né? Predisposição para depressão, insônia, uma ansiedade, assim, absurda. Então, vale a pena cuidar, né? Muito. Aqui a gente tem mais uma opção de fobia. Que é a agorafobia. Agarofobia. Agorafobia, certo? Agorafobia. Que é a questão do medo em altura. Então, a pessoa, é aquela questão do medo, né? Você sabe que tem a questão da altura, ok. Mas aquela que a pessoa tem pavor, né? Aí já é uma... Exatamente. Tem muita gente, avião. Então, tem um caso, eu não vou andar de avião. Como que eu lido com isso? Então, vamos tratar na psicoterapia. Às vezes a pessoa fala, vou fazer uma viagem, eu preciso tomar um remédio para conseguir fazer essa viagem. E aos poucos essa pessoa vai tratando até que ela consegue fazer uma viagem curta sem o remédio. Teve um caso que uma paciente trouxe que
ela chegou a passar por algumas viagens que teve muita turbulência e chegou até cair a máscara. Então, quer dizer, é um trauma que ela teve. Acho que o susto, né, Exatamente, e gerou. Exatamente. E aí tem que buscar tratamento, né? A gente tem ajuda, aqui né? a última opção também, a questão não, da acrofobia, que é a altura, e esse daqui é a agorafobia. Eu troquei, desculpa, gente. A acrofobia, que é da altura, que eu falei. E a agorafobia é da parte de ficar fechado, ó. Totalmente fechado em casa. Então, você tem que procurar... Não quer sair, não quer conviver com pessoas. Exatamente. E aí tem a questão da insônia, da depressão, que aí você traz esses 3 sintomas. E isso prejudica muito a pessoa na vida pessoal, na vida familiar, profissional, que você está sempre exposto, né, a todos esses desafios que a gente tem no dia a dia. Então, a pessoa tem que procurar ajuda e o tratamento é muito válido, né, para que você não tenha todas essas perdas emocionais. E vai dar até qualidade de vida para aquela pessoa. Muito, né, Fabiana? Tati. A gente pode voltar ali. Tem algumas participações aqui no Instagram, muitas telespectadoras se manifestando. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho aí de vocês. A gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo com a psicóloga. Coisas da Bia. A Beatriz Santos participou aqui com a gente através do Instagram. Tati, eu tenho pavor de lagartas, agulhas e locais fechados. Bem distintos, né? A gente percebe lagartas, agulhas e locais fechados. E são três fobias que ela aponta aqui. Ela apontou como fobia. A gente tem que identificar o que realmente é fobia nesses 3 e o que é um medo, né? Então, como tratar, né? O que paralisa ela nesses 3 pontos? O que faz realmente ela não conseguir enfrentar desses 3 pontos? É agulha, locais fechados, que foi uma das que a gente falou. Uma outra telespectadora, Rita de Cássia, um beijo para você, viu, Rita? Tati, eu tenho muito medo de altura. Passarela, para mim, nem pensar. E aí ela comenta, já tentei atravessar passarelas e não consigo. Eu não vou de jeito nenhum. Aqui provavelmente já é uma fobia, uma quase instalação de uma fobia, né? Exato, dela já é uma fobia. Ela tem que procurar ajuda porque... Ela disse que ela não atravessa a passarela. Ela não atravessa, então é o que eu disse para você, ela fica paralisada. A fobia traz o que? O pânico, Tati. Ela fica em pânico com uma passarela. Então, você poderia atravessar com medo, mas atravessar. Exatamente. Aí é um medo. É um medo. Eu preciso de alguém que eu consiga. Então, ela ainda está enfrentando. Agora, ela não atravessa de jeito nenhum. Aí já é uma fobia. E olha o sofrimento que traz para ela. Porque traz sofrimento para a pessoa. Né? Procurar um tratamento, né, Sim. Rita, para você conseguir superar, né, essa sua certeza. dificuldade. A Ângela Jimenez, Tati, eu tenho pavor de pererecas e rãs. Faço um escândalo quando encontro. Eu não gosto muito também, não. Tem bichos que são normais. Não é pânico, não é fobia, mas se eu posso, evito. Eu fico longe. Exatamente. Se eu vejo que tem ali, eu vou para outro caminho. Exato. O dela teria que fazer essa entrevista, fazer esse histórico familiar, ver se houve algumas situações para identificar se já é uma fobia ou se é um medo que é normal das pessoas terem medo de cobra, rato, enfim, de alguns bichos que a gente tem medo normalmente. Maria Riso se manifestou e me chamou muita atenção. Ela participou aqui através do Instagram também. Tati, eu tenho fobia social. E ela colocou até uma carinha chorando, até, se você quiser dar uma olhada, tá vendo, Fabi? Repara que ela fez questão, ela colocou o rostinho chorando, né? Maria, destacando a fobia ela social. demonstra o sofrimento dela, né? Com a própria carinha e com essa manifestação de colocar o desenho ali do rostinho triste. Então, hoje, a fobia social é a mais comum. É a mais comum que a gente encontra, por N motivos. Eu acredito que, antigamente, a criação era diferente, né, dos nossos pais. Hoje vem mudando e essa questão de lidar com as frustrações. E a fobia social hoje tem muito essa questão da exposição, né, Tati? De você se expor, de estar com muita gente, tem a questão da mídia, de como você se expõe, porque na mídia tudo é bonito, tá todo mundo sorrindo e eu não tô. E tudo é tão exposto, né? Então, assim, a fobia social é uma das mais que a gente tem dentro do consultório. E, assim, homens e mulheres, sabia? Não mais mulheres? Hoje é mais mulheres, mas não que não tenha homens, a gente tem. Muitas vezes os homens sentem
mas preferem não se manifestar assim, porque tem aquela questão machista que a gente tem dentro da nossa sociedade, mas muitas vezes vem com outros sintomas. Às vezes vem um estresse, vem uma queda de cabelo, entendeu? De uma outra forma, fica bem forte, né? O corpo somatiza e vai dizer de outra forma. Então, tem também nos homens, mas é mais nas mulheres, que as mulheres normalmente procuram mais ajuda, né, Tati, na questão da saúde, né? Até na prevenção, se a gente for pensar prevenção de exames, enfim, as mulheres geralmente são tem mais... esse hábito de fazer, né, o check-up anual, procurar, mas homem de fato tem um pouquinho mais de dificuldade. Que bom que hoje parece que isso está começando a mudar. Isso. Né? Eu vejo pelos homens da minha família, até da nossa equipe. Exato. Mas por muito tempo, realmente, né, a mulher buscava mais os a consultórios. Mulher. O homem só ia quando realmente estava com algum problema. O homem vai na doença, né? A mulher ainda vai na prevenção, exato. A Lipena Santos, Lidiane Machado Santos, tem o perfil aqui. Lipena, beijo pra você, viu, Lidiane, Tati, eu sofro muito com uma fobia que muitos acham besteira e tiram sarro. Mas pra mim é motivo de muito sofrimento. Eu tenho fobia, pânico total de pererecas. Eu chego a passar mal mesmo, é terrível. Eu já pensei, inclusive, em procurar um médico psiquiátrico para me ajudar. Não é fácil. É Lidiane, a gente vê aqui um desabafo também. É Lidiane, né, o nome dela? A Lidiane. Lidiane, procura. Procura, sim, o psiquiatra, procura, sim, um psicólogo. Porque se é um pavor, se você chega a chorar, tá vendo? Tá fora do controle. Então, você tem que resgatar esse controle, entender o que faz você ter esse grande pavor de perereca. Se não cuida, isso pode piorar, isso pode agravar? Sim, com certeza. Às vezes, a fobia chega num estágio que a pessoa tem insônia, leva a depressão, tem a questão da ansiedade, que aí entra com remédio para ansiedade e afeta toda a vida social da pessoa. Você falou também até a questão física, né? Por exemplo, alguns homens começam a ter queda de cabelo, Sim. Às vezes problemas de pele, que são decorrentes desse estresse, dessa fobia que não está sendo cuidada. Não está sendo cuidada, porque o homem é mais introspectivo, né? Para poder falar, a mulher já procura mais. Mas é cuidar da saúde como um todo. E essa questão psicológica, não só a física, mas a psicológica, o controle desse seu pensamento, né? Porque é um controle do medo. Porque qual que é a definição de fobia? É um medo irracional que você não tem controle. Então, como que eu busco esse controle, Tati? Através da ajuda, através do tratamento. Aí que o profissional vai ajudar. Vai ajudar. Chegaram várias perguntinhas, a gente vai seguir daqui a pouquinho com esse bate-papo.